Olá, um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento. Estou aqui mais uma vez com vocês para a gente falar sobre saúde, em uma live sobre saúde. E hoje nós vamos tratar de um tema muitíssimo importante, que é a questão da pandemia Covid-19 e as suas implicações e as suas mudanças no jornalismo televisivo, no telejornalismo. A dinâmica é basicamente a mesma. Eu vou fazer colocações e perguntas e vocês podem fazer os comentários. Hoje, para tratar desse tema, a gente vai conversar com o Bruno Chiarione, que é jornalista, doutor em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo, mestre em comunicação pela Faculdade Casper Líbero, na área de narrativas da vida real e reportagens. Ele é professor de telejornalismo e projeto experimental em telejornalismo na Universidade São Judas, também em São Paulo. Atualmente é editor executivo da Conexão Repórter do SBT. Já trabalhou nas principais redes de TV do Brasil, a Globo, a Record, a Bandeirantes, Rede TV, e atualmente no SBT. E também trabalhou no canal a cabo de esporte SPM Brasil. Publicou diversos livros que tratam dessa questão do jornalismo e do telejornalismo, e tem como interesses de pesquisas principais a comunicação audiovisual, as teorias da comunicação, o jornalismo impresso e o telejornalismo. E é sobre telejornalismo e as mudanças no contexto da Covid-19 que a gente vai conversar com o Bruno a partir de agora. Eu vou chamá-lo para a nossa conversa. Oi, Bruno, tudo Olá, bem? Igor. Olá, bom dia. Bom dia. Eu não sei se você viu, eu estava aqui fazendo uma brevíssima e sucinta apresentação sua, do seu currículo, é, mas queria que você falasse um pouco mais assim sobre a sua experiência, trajetória profissional. Eu fiz uma brevíssima apresentação, sei que tem muito mais elementos que eu posso ter omitido. Imagina, você superfaturou até aí. Bom, vamos lá. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite de participar desse bate-papo. Fico muito feliz de estar aqui e poder contribuir um pouco para a gente discutir sobre o jornalismo e principalmente nesse momento de pandemia, para a gente refletir sobre os valores, tudo aquilo que a gente pode contribuir. Eu fiz jornalismo, na verdade, para trabalhar com jornal impresso, mas aí a minha carreira, desde o começo, no primeiro ano da faculdade, já em estágio, foi em televisão. Então, eu comecei estagiário na Rede TV, tudo isso em São Paulo, aqui em São Paulo. Fiquei 2 anos estagiário na Rede TV, aí fui para a ESPN Brasil como estagiário também. Depois de 2 anos eu saio para fazer o curso Abril de Jornalismo, que é um curso que já não existe mais, mas é um curso que formava novos profissionais para a área do jornalismo impresso, porque a minha vontade ainda era fazer jornalismo impresso de alguma maneira, ou em revista, ou em jornal. Acabou que não aconteceu e eu voltei para a TV e depois fui para as outras emissoras abertas, Band, Record, SBT. Aí eu saio um tempo do SBT, fico um tempo na Globo, quase um ano, e volto para o SBT, onde eu estou há 9 anos. Sempre trabalhei com edição de texto. Há 9 anos eu estou editor executivo de um programa de grandes reportagens, que é o Conexão Repórter do Roberto Cabrini. E, em paralelo, né, essa vida em televisão, eu sempre fui fazendo os estudos acadêmicos, que era uma coisa que eu sempre gostei, desde a época da faculdade, sempre acompanhando um pouco daquilo que eu pesquisava. Então, eu fiz uma pós-graduação em cinema documentário na GV, fiz um mestrado em narrativas da contemporaneidade na Casper, pesquisando um pouco as narrativas do Profissão Repórter, de que maneira Uhum. esses jovens repórteres se posicionam diante do fato. Depois, no doutorado, eu fui pesquisar a narrativa televisiva do Fernando Gabeira, na Globo News, e aí fazendo mais uma articulação na linha do Barthes, a questão de uma escritura do jornalista, de que tipo de autor a gente está falando, ou autoria desse repórter ali, que tem um programa televisivo. E agora desenvolvo um projeto junto contigo aí, né,
na UFRJ, fazendo uma análise do percurso histórico do repórter nas grandes reportagens, nos programas de grande reportagem. E a gente vai falar bastante hoje dessa questão desse percurso do repórter, e especialmente eu queria te perguntar das mudanças que a reportagem e o repórter sofreram nesse contexto, né, da Covid-19. Como você tem observado as principais mudanças na própria rotina de produção do trabalho do jornalista na televisão? Quais são as principais mudanças? Eu vou depois fazer algumas perguntas em relação a isso, mas quais, assim, de maneira geral, as principais mudanças que você identifica? Bom, primeiramente a gente tem uma mudança de protocolo de rotina de gravação. Então, hoje, por exemplo, as equipes quando vão para a externa, para a rua gravar, já tem um processo de higienização dos equipamentos com muito mais rigor do que antigamente, né? Então, você sai com spray para higienizar o microfone, aquela espuminha que fica em cima do microfone onde as pessoas falam, as câmeras, o tripé, a iluminação e tal. Então, existe todo um aparato aí para um cuidado de higienização para essas equipes nas externas. Depois, hoje, assim, todas as externas de repórteres são feitas com máscaras, né? Então, as equipes de externas, elas saem com máscaras descartáveis que usa durante a gravação ali, depois são descartáveis também. A gente tem um cuidado, por exemplo, com viagens, né? Dependendo da região para onde um repórter vai ou as equipes, isso em todas as emissoras. Na volta, existe um processo de quarentena que a gente chama, né? Os repórteres ficam um tempo em casa, pelo menos para acompanhar um pouco, para ver se tem algum tipo de sintoma, uma dor de garganta, uma gripe, um resfriado, que possivelmente possa ser um dos sintomas da Covid-19. Uma quebra de protocolo, na verdade, que é muito interessante aí, e aí acho que falando um pouquinho mais até da nossa área de pesquisa, é que tem uma quebra na maneira como o repórter se posiciona ali, né? Antigamente, com a evolução do repórter, desde a década de 70, aí pensando no formato de grande reportagem até hoje, o repórter sempre sempre teve um lugar dentro de um processo de hierarquia maior do que o entrevistado, porque ele sempre segurou o microfone, né? Ele sempre segurou o microfone em mãos e apontava para o entrevistado, né? Hoje, por conta da Covid, as equipes saem com microfones extras. Então, o entrevistado segura o microfone em mãos também. E aí há uma quebra de hierarquia, né? O repórter entrevista a pessoa com o microfone e o entrevistado segurando um outro microfone. Então, já tem uma quebra muito interessante aí para a gente pensar esse lugar do repórter enquanto primeiro lugar na fala. E uma das quebras que eu acho que são mais louváveis no sentido da tecnologia é aquela coisa de a gente fazer entrevista por aplicativos, Skype, enfim, que era uma rotina praticamente impensável quando a gente fala de uma televisão de alta performance, com links, transmissões online, aqueles caminhões gigantescos que vão para a rua para fazer as conversas, e hoje a gente conversa por esse aparelho como a gente está conversando aqui. Sim. E o público aceita isso super bem, compreende que essa é uma realidade que veio para ficar, e mostra que a televisão caminha por um processo cada vez mais voltado para a agilidade, e que, na verdade, a maneira como você vai usar o recurso depende da sua necessidade. Não mais aquela questão de não vou pôr essa imagem no ar porque de repente não fique boa. Tem qualidade. Exatamente. Exatamente. Então são essas características que eu vejo como uma quebra muito interessante que a Covid trouxe para o dia a dia das redações. Eu vou falar especialmente das duas últimas quebras, que a primeira tem essa dimensão da higienização, que a gente espera que fique também, independentemente da Covid, mas as duas são muito significativas para o nosso campo de investigação, né, da comunicação, do telejornalismo, etc. Que uma é, como você falou, dessa mudança no estatuto do repórter, né, no lugar do repórter, que passou ao longo do tempo a ser o centro das atenções,
né, estar no proscênio do acontecimento, ser ele não só narrador do acontecimento, mas também protagonista, personagem, né, do acontecimento e personagem principal do acontecimento. Nesse momento, a gente teve alguns casos em que isso aparece muito fortemente na cobertura, né? Esse protagonismo do repórter, às vezes com câmera na mão ou com celular. Eu lembro das imagens das manifestações nos Estados Unidos, né, das vidas negras importam, etc. Quer dizer, que estão também no âmbito, a gente vai falar disso já, no âmbito da Covid, da pandemia. Então tem essa experimentação que já houve em outros momentos, especialmente no telejornalismo local, né? O uso dessas imagens mais amadoras, tremidas, com câmera na mão, mas que hoje, no telejornalismo assim, em rede nacional, né, ele é mais evitado. E passou a ser mais usado essa imagem sem uma qualidade tanto. Mas, por outro lado, você tem também um outro lugar do repórter, que é o de ouvir ou dar a palavra, né? Que isso ao longo do tempo foi se... Queria que você falasse um pouco mais disso. O que isso alterou também nesse dar a palavra ao entrevistado e, às vezes, no ao vivo, você não tem como retirar esse microfone, né? Você tem situações, inclusive, como essa, né? O entrevistado querer falar. O que você acha? Você consegue ver isso é uma mudança muito grande no nosso jornalismo televisivo brasileiro, né? De paradigma. Você acha que isso é uma tendência ou talvez isso retorne a como era antes? Eu acho que há um movimento aí de duas quebras, né? Primeiro que esse lugar do repórter enquanto protagonista é um movimento que a gente começa a perceber já ali no começo dos anos 2000, 2003, principalmente com a chegada do Profissão Repórter, ali quando você tem jovens repórteres com uma câmera em mãos e não necessariamente com uma câmera profissional gravando as rotinas de gravações, e eles mesmos saindo a campo, se narrando e contando as histórias a partir do próprio olhar que eles estão tendo. Então, a partir dali, esse olhar testemunho também vem para o repórter. O repórter está ali para mostrar que aconteceu e que aquilo de fato existiu. E ali você já tem também essas condições de produção em que essas câmeras um pouco mais amadoras, entre aspas, com imagens tremidas, o que a gente chamaria naquela televisão dos anos 90 como a não imagem, quer dizer, aquilo que a imagem que não serve, que vai ficar naquele material bruto e que não vai para o ar. Hoje, já a partir do Profissão ali, você tem esse material sendo utilizado como um material rico de informação, porque às vezes até mesmo um áudio captado, mas sem a imagem mostrando uma cena determinada, aquele áudio é importante enquanto narrativa. Então ali já é uma quebra tal. Depois, acompanhando o próprio movimento da linha de entretenimento, dos reality shows, a gente começa a perceber que os programas começam a ganhar, e aí, pensando um pouco nos programas de grande reportagem, porque depois isso acaba um pouco sendo levado nos próprios telejornais, quando você começa a ver aquela passagem do repórter mais participativa, mais informal, até mesmo com a vestimenta, né? Ele deixa de lado o terno e gravata e vai para uma coisa mais informal. Você tem a questão da vida acontecendo em tempo real. E aí, então, por exemplo, quando surge a Liga na Rede Bandeirantes, mais num formato reality, doc jornalístico, do que um jornalismo em si. Né? Então, assim, termina-se pensando, será que eles vão conseguir contar aquela realidade? E aí até mesmo Profissão, né? Quando ele usa aquele bordão, será que eles vão conseguir? Quer dizer, eu não sei se aquele final que eu estou pretendendo na minha apuração vai ou não acontecer de fato. Então, ali há uma quebra. Depois, e aí pensando um pouquinho já nas grandes coberturas, 2010, 2011 para foi 2011 também acho que é um caso bastante emblemático, quando você tem ali, por exemplo, o deslocamento da bancada do Jornal Nacional para o local do evento. Então, Realengo, os desastres do Rio de Janeiro,
mesmo as coberturas de Olimpíada, de Copa do Mundo, Sim. essa quebra no formato já é um pouco inspirado nessa busca por informalidade nos telejornais vindos da própria grande reportagem, porque querendo ou não, a grande reportagem, os programas de grande reportagem, eles possibilitam eles possibilitam esse espaço de experimentação que o telejornal diário, já mais formalizado, mais segmentado, mais estabelecido, tinha até então um pouco de resistência, mas depois percebe que o caminho é esse. Assim, eu preciso simplificar para chegar até o meu telespectador. E aí, pensando um pouco mais nesse percurso para chegar até a Covid, nas últimas eleições, aquele projeto do Jornal Nacional, por exemplo, as pessoas mandando o vídeo, que Brasil que eu quero para o futuro, Uhum, uhum. já abrindo um espaço para as pessoas falarem sem um lugar de mediação de um Isso. repórter, né? E a pessoa gravando do próprio celular, e aí até aquele vídeo do Bonner dizendo, é deitado, não é em pé, já traz mais uma quebra deste padrão da maneira como o telejornalismo e o jornalismo televisivo se posicionam. E aí, mergulhando já na Covid, acho que tem um exemplo muito claro, quando você tem grandes reportagens que entram, por exemplo, na UTI dos hospitais públicos, que vão mostrar as realidades. Por exemplo, nós mesmos no Conexão, nós fizemos a cobertura em Manaus e Macapá, tudo isso foi feito com uma câmera de celular, Uhum. porque ali você não pode entrar com uma câmera grande, até por uma questão de contaminação da própria equipe, e você entrar com todo aquele aparato televisivo com 2, 3 profissionais, né, iluminação, áudio e o próprio câmera, junto com o repórter, é uma movimentação muito grande. Então, você tem ali uma outra quebra dessa maneira de captação das reportagens. Eu acho até curioso, vendo, por exemplo, o Profissão Repórter hoje dentro do Fantástico como quadro, porque o programa está Uhum. fora da grade, o Caco fazendo as amarrações das reportagens de casa por Skype. Uhum. Então, assim, é uma quebra completamente impensável em outros tempos para um repórter que é essencialmente de rua, né? Quer dizer, o repórter que suja a sola do sapato, que vai para o lugar dos Exatamente. acontecimentos. Então, há ali um movimento muito interessante que, a meu ver, vem para se consolidar. É claro que há aí uma certa overdose de narrativas de lives, e, enfim, de próprios e de quebras, né, dessa cobertura da Covid, que depois de 4 meses e meio a gente já está um pouco cansado de ouvir falar tanto e esperando cada vez mais que a vacina chegue, que as pessoas ficam cansadas de tantas informações. Mas eu acredito que essa quebra da maneira como a gente faz a captação e essa simplificação de como eu vou contar essa história, isso vai ficar. A gente, quando for pensar daqui algum tempo, daqui um ano, na maneira como eu vou captar uma história, a gente não vai mais envolver tanta estrutura como a gente envolvia até então. Você pode fazer um programa, e aí tem vários programas, por exemplo, que estão mostrando isso. Eu posso entrevistar a pessoa da casa dela por um aplicativo Sim, e fica dinâmico, informativo e não perde qualidade. sim. Né, como você falou, não, e aí se liga com né, a outra quebra de protocolo e paradigma que você falou nesse momento, que são essas entrevistas que se dão por meio de aplicativos e que não mais precisam necessariamente da ida ao estúdio, por exemplo. Então isso faz não só na vida, digamos assim, do telejornalismo, mas também na vida acadêmica, no trabalho, né, em outras dimensões, você poder contar com pessoas que você não contaria, não poderia contar sem uma viagem, né, por exemplo, e que você pode contar nesse momento com esse suporte, com entrada ao vivo. É impressionante o número de aplicativos que a gente passou a conhecer, né, Exatamente. durante nesse contexto, né, que você falou até do Skype, quer dizer, o Skype parece
um lugar distante na história, né, dos aplicativos por mensagem de vídeo, etc., comunicação de vídeo. Eu acho que esse é um ponto importante, né, dessa mudança, mas você tocou em uma outra coisa, que aí eu voltaria que, como você falou, que é a questão, os jornalistas estão na linha de frente, né? Se não como profissionais de saúde, né, na linha de frente pela informação, na linha de frente pela manutenção de uma informação de qualidade, né, sendo publicada, sendo produzida e etc. E isso também produz inúmeros riscos para quem está trabalhando na linha de frente. Algumas emissoras colocaram jornalistas que estão em grupo de risco em casa, por exemplo, né, para não apresentarem um telejornal ou não fazerem reportagem porque tem mais de 60 anos, com morbidades, etc. Como é que você foi vendo essas iniciativas, né, que são mudanças também, mas como é que você foi vendo também, né, uma outra dimensão nesse tipo de trabalho, que o trabalho de redação é um trabalho muito intenso e muito próximo, na minha memória de redação, um trabalho muito próximo, muito, né, as pessoas ficam em baias, às vezes muito perto uma da outra. Como que isso foi? Ou até mesmo você não tem, quando eu trabalhava, você não tem um lugar seu, né? Tem um horário que é seu daquela baia, às vezes, né? Então você ficaria até no seu plantão e depois é outra pessoa que vai usar o computador. Enfim, queria que você falasse um pouco disso, quais são os cuidados que estão sendo tomados também para que jornalistas não adoeçam, como já vem adoecendo, e até não tenham complicações maiores e até mesmo faleçam, como também aconteceu. A gente tem notado, principalmente conversando com outros colegas de outros canais, por exemplo, lá no SBT, a gente tem uma política muito severa para tomar cuidado e tomar conta, né, desse momento atual. Por exemplo, a gente na própria produção do Conexão, existe um distanciamento de 1,5 m entre os lugares de cada um da equipe. A gente fica cada um no seu lugar com 1,5 m de distância, janelas sempre abertas, uso de máscaras o dia inteiro. A política do ambulatório está sempre voltada junto com o que a OMS vem traçando. E eu tenho conversado com alguns amigos da Globo e Record. Isso também é uma política que está sendo adotada lá de maneira muito severa. As equipes, quando vão gravar, sempre saem com óculos, face shield, principalmente o câmera, porque o câmera, quando ele vai colocar, né, o olho para poder filmar, ele não consegue se tiver com óculos, então ele usa um face shield. A gente, quando faz algum tipo de viagem, as equipes retornam, fazem testes de sangue para ver se tem algum tipo de contaminação ou não, e fica um período em casa para dar uma espécie de mini quarentena. E pelo que eu tenho conversado com algumas pessoas, as emissoras também estão adotando esse tipo de coisa, um mínimo de 7 dias para ver se tem algum tipo de sintoma ou não. Um excesso de higienização, então a cada 1h30, mais ou menos, passa todo o pessoal da limpeza para higienizar a mesa, monitor, mouse, teclado. A gente só pode fazer refeições na praça de alimentação, e aí também dentro de uma lógica de distanciamento necessária de 1,5 m. Eu, por exemplo, só almoço em casa, porque eu falo, já almoço em casa, já vou almoçar, tá tudo certo, não precisa ter medo. Porque a gente acaba lidando, né? Sim. Na verdade, esse tipo de postura, eu vejo muito com aquele repórter que vai cobrir guerra. No primeiro dia, você sai com muito medo, né? Eu nunca fui cobrir guerra, mas eu fui para uma viagem em 2010 de 18 dias para o Irã. E aí, no primeiro dia, você tem muito medo de onde você está. No segundo dia, você tem um pouquinho de medo. No terceiro dia, você tem medo, mas tá tudo bem. No quinto dia, a vida tá normal.
e aí, de repente, Uhum, numa cobertura de guerra, a bomba explode do seu lado, né? uhum, Porque é do próprio ser humano isso, quer dizer, você vai vendo que aquilo já não é um terreno perigoso. Então, por exemplo, se alguém da família de algum colaborador, voltando ao ambiente de trabalho, tem algum sintoma, ou o próprio funcionário, se amanhece com uma dor de garganta, um resfriado, comunica, já não vai trabalhar, fica sendo monitorado. Então, assim, incrivelmente, no SBT em São Paulo, e aí, da onde eu estou ali, foram pouquíssimos casos, porque a gente tem tomado uma atitude muito bem severa, e isso está restrito. tocando. E as entrevistas principais, realizadas por Skype ou por outros aplicativos, Meet, enfim, sempre preservando, foi montada já uma salinha ali para fazer essas videoconferências, além do próprio estúdio, então já fica um espaço para essas entrevistas. E se antes havia essa preocupação e aí já emendando um pouquinho do que a gente vai falar depois, não vamos gravar assim, porque isso vai derrubar a audiência, né? Que sempre. Uhum, Hoje já não tem essa discussão em voga, né? A gente grava da maneira que consegue para manter todos em segurança. Então, a gente tem tomado atitudes muito, muito severas e muito rigorosas uhum, para poder manter a segurança e se manter seguro também, né? Não só perceber que está seguro o ambiente, mas também sentir segurança em poder trabalhar. E tá o tempo inteiro com álcool em gel passando, vai ao banheiro, lava a mão e volta. Acho que assim, o básico, né? Que básico que na verdade vai acabar ficando vai acabar depois. ficando, exatamente. Você falou uma coisa muito, muito interessante em relação a a sua imagem, a metáfora que você construiu em relação à cobertura de guerra. Eu acho bem interessante, vou tomá-la para dizer uma outra coisa. Como é que você está vendo, né? E aí, tanto como você tem, né, um duplo papel entre muitos outros, né, de profissional jornalista em exercício da profissão e também pesquisador em exercício da profissão de pesquisa. Então, nesses dois lugares, como é que você está vendo essa dimensão da saturação noticiosa, né, em relação à Covid-19? Quais são os perigos também dessa saturação noticiosa que pode provocar, em alguma medida, um esmaecimento da afetação? E essa afetação pode estar no sentido da preocupação mesmo, em tomar os cuidados com esses cuidados básicos com a Covid-19, as pessoas não se afetarem mais, porque a gente pode estar correndo o risco, né? E como evitá-lo em termos de narrativa jornalística, e a minha pergunta é daí, para não haver uma normalização ou uma rotineização, ou é, tornar comum, né? Mais ou menos 1.000 mortes por dia, né? Uma média de 1.000 mortes por dia. Não há nada de trivial, banal, né? Rotineiro, cotidiano, esperado nisso, mas é o que a gente está é o que a gente está experimentando no Brasil. Agora estamos à beira de 90 mil casos oficiais, né? Segundo os números Uhum. oficiais, à beira de 90 mil casos, e esse número cresce de maneira muito acelerada, né? Qual, enfim, qual é a forma de noticiar o horror? Essa é a minha pergunta, né? De que maneira noticiar o horror e a tragédia e a catástrofe que a gente está vivendo, sem ao mesmo tempo cair nesse perigo da não afetação ou de uma naturalização, normalização? É, a gente vendo, por exemplo, até a própria construção da grade de programação das emissoras, aí pensando um pouquinho nessas quebras de rotina delas, né? Então, quando a Globo criou, por exemplo, um programa lá na manhã combate ao coronavírus, é, a Record também fez um programa muito parecido nas noites de quinta-feira, e aí quando todo o noticiário se volta para tudo isso, quando você tem ali mais ou menos em março, quando chega a Covid, né, para abril, você tem ali uma cobertura marcada excessivamente na chegada desse vírus, na proliferação desse vírus e de que maneira que esse vírus vai poder afetar tanto as pessoas quanto a economia de fato. Você
têm aí uma ida dos profissionais da saúde para frente das câmeras de uma maneira quase que diária e o tempo inteiro na grade, e acho que ali tem uma quebra muito interessante, porque existe sempre aquela coisa de que a voz do especialista é uma voz para arrematar a matéria, né? Então ele vem ali bem curtinho, só para poder ratificar aquilo que a reportagem está sendo dita, e ele vai embora, e não volta mais porque ela é uma sonora ou é uma entrevista dura, Sim. entre aspas, né? Então, que afugenta o próprio telespectador. E aí não, você tem já esse profissional da saúde assumindo um lugar aí quase que de jornalista, ocupando um espaço até às vezes maior dentro de um programa do gênero, comentando e fazendo um grande tira-dúvidas do que está sendo debatido ali, assumindo esse lugar do repórter e fazendo esse tira-tema, enfim. Quando começa a haver um excesso desse, digamos, alarido aí, desse excesso de falatório e cansaço, na verdade, dessas informações, de como tirar dúvidas, tal, a gente tem para um segundo caminho, que na verdade caminho paralelo, que é a parte da denúncia da falta de condições do sistema público, apesar de ser um sistema público que a gente pode até dizer que é louvável do que foi construído até então, porque a gente está vendo isso agora, que se não fosse o sistema público a gente teria uma situação muito pior do que a gente poderia imaginar, e isso precisa ser dito, né? As pessoas, apesar, claro, é uma grande pandemia, mas a gente não estava preparado como ninguém estava para isso. Então ali tem um processo de denúncia, superfaturamento de compra de equipamentos respiratórios, compra de respiradores de UTI, EPIs, enfim, caminhando em paralelo. Aí você tem já uma terceira onda, que é dos casos positivos, né? Que caminha também junto com aqueles casos, as histórias, e aí já tentando humanizar a Covid, buscando as histórias da quarentena, as pessoas estão tentando tirar alguma coisa desse espaço enclausurado dentro de casa, em paralelo às vítimas que estão sobrevivendo à Covid-19, as histórias de superação, os vídeos amadores gravados com todo mundo saindo dos hospitais e com palmas. Também tem essa onda de abril, pouco para maio. Hoje, a gente percebe que, passado 3 meses, a Covid se tornou uma coisa rotineira, é como uma cobertura do dia a dia, da política, da economia, da cidade. A gente está muito restrito aos números de mortos, né, as pessoas que estão morrendo e esses números, e infelizmente a gente hoje já não consegue se sensibilizar, ou deveria, né, não deveria ter esse sentimento, às vezes, de ver que essas mortes se tornaram comuns, porque a gente assiste as reportagens do dia a dia com todo aquele levantamento informal feito pela imprensa, do número de mortos, e a gente fala, pô, hoje morreram 1.300, ontem foram 1.100. A gente fica naquela expectativa de quando esses números vão cair de fato e mostrar que a contaminação não está mais numa ascendente. E a gente fica nessa narrativa represada nesse momento nisso. As pessoas, a gente cansou das histórias de superação, a gente cansou das histórias por trás dos números das mortes também, a gente cansou das denúncias. Eu acho que é um momento de entre-safra agora. A gente acompanha tudo num grande flat, tudo numa grande onda que está naquele mar calmo, porque não tem muito mais o que mudar. O que nos desperta, volta e meia, é quando a gente perde alguém conhecido pela Covid. E aí a gente consegue ainda ter uma maior sensibilização, porque fala, nossa, poxa, fulano de tal. Como agora estava vendo o Rodrigo Rodrigues, que é um cara genial, assim, na maneira como conduz os programas de esporte, que se reinventou depois de um tempo. E você fala, poxa, fulano de tal, poxa, ciclano, enfim.
E aí você tem esse lugar de entre-safra do que a gente pode chamar. E aí, pensando em tudo isso, o lugar do repórter, esse espaço da primeira pessoa do repórter, eu não vejo que esse espaço, no meio de tudo isso, seja algo inovador da cobertura, porque isso já Uhum, acontecia lá atrás. Eu acredito que isso evidenciou ainda mais esse espaço do repórter dentro dessa cobertura. E aí pensando já um pouco do que a gente vai até escrever mais para frente, eu fico pensando esse lugar do protagonismo do repórter que foi quebrado de uma uhum. certa maneira com a Covid. Quer dizer, será que ele se tornou um antagonista do que um protagonista mais? Quando ele perde esse lugar, né, de propriedade mesmo de fala ali, ou está no pé de igualdade, o quanto que isso diminui o protagonismo dele diante das pessoas que têm uma maior importância na fala ali enquanto entrevistado. Isso é uma questão que eu fico me perguntando quando eu vejo. Quer dizer, será que quando esse repórter deixa de ir para a rua por motivo ali de ter mais de 60 ou ter algum tipo de comorbidade e tá atrás das câmeras em casa, ele deixa de ser protagonista, né? Uhum, uhum. Enfim, é uma questão que eu tenho me feito ainda sobre esse momento que a gente está vivendo. Eu acho que é uma questão muito interessante essa, né? De a mudança, se por um lado, né, você tem uma permanências, né, nesse repórter protagonista, de alguma maneira, mas ela é impossibilitada pela pandemia, né? Até Sim, mesmo, então você tem que dar o microfone, a pessoa tem que falar, e em alguns casos a fala desta outra pessoa, seja pela autoridade da experiência, né? De ter vivido aquela situação e etc., seja pela autoridade do conhecimento, né? Que também tem sido muito importante, é preciso que o repórter se coloque mais no lugar de ouvir e dar a voz, né? Do que de falar, porque é um momento de muitas incertezas, né? exatamente. Que produz também muita ansiedade, muita incerteza, é um momento também disso que eu, né, queria provocar que a gente refletisse, um momento também de explosão e de circulação enorme de teorias conspiratórias, né, de fake news, de inúmeras, e aqui eu estou entendendo tanto essas teorias conspiratórias e fake news como informações também, né? Elas são informações porque estão circulando, informam as pessoas sobre modo de conduta, modo de ser, modo de falar, modo de se cuidar ou não, e etc. Então, são informações, elas não são a não informação, pelo contrário, são informações sim, e tem que ser pensadas dessa maneira. E eu queria te perguntar também como que é fazer jornalismo na TV hoje, num contexto em que circula-se tanta informação na internet, por exemplo. Quais que são os desafios? E aí eu vou emendar essa pergunta. Será que o lugar do repórter na TV ainda deve ser este, né? Ou aquele, num contexto de tanta desinformação, e de tanta circulação de informação? Qual que deve ser o lugar desse repórter no controle ou, melhor ainda, em fazer circular informações outras, mais seguras, mais confiáveis, mais respaldadas na ciência e no conhecimento científico, etc. Sabe que pensando nessa questão das fake news, e aí pensando um pouco sobre esse lugar do repórter, a televisão, no processo de evolução dela, e aí com a criação dos outros cargos ali de uma redação, né? Então, pauteiro, produtor, editor de texto, o repórter, quando ele faz essa transição do impresso, né? E aí, ou do rádio e vai para a televisão lá atrás, quando a TV começa a surgir, depois aí, né, quando as escolas de jornalismo estão sendo criadas, e aí trazendo profissionais, formando profissionais, a gente tem na evolução
e eu acompanhei bastante isso na minha trajetória, que o repórter, em alguns casos, era sempre aquele cara que ia seguir o que a pauta determinava. Quando eu comecei estagiário lá atrás, na Rede TV, em 2000, a gente ouvia da chefe de produção: você precisa colocar nos dados da pauta até uma sugestão de texto para passagem no repórter, porque repórter é burro. Então, assim, o repórter era o cara que pegava a informação da pauta ali na mão, ia para a rua já com uma coisa mastigada, meio que para não perder tempo, porque não tinha esse tempo a perder e tinha deslocamento das equipes e tal. Depois, passando um pouco até por essa fase que a gente está, e aí pensando que a apuração muitas vezes na redação ela tem algumas falhas, entre aspas, porque nada tira a apuração do lugar de fato, né, do que está acontecendo. E isso a gente mostrou, por exemplo, num programa de um hospital municipal aqui de São Paulo, que foi feito para a gravação de uma reportagem de uma outra emissora. Foi mostrado uma ala de UTI totalmente perfeita, e aí quando foram entrevistados os profissionais que trabalhavam no hospital, eles disseram que aquilo tinha sido maquiado pelo diretor num dia antes da chegada da equipe, para mostrar que o hospital estava preparado para receber os pacientes da Covid. E isso a gente não consegue apurar, e isso não é um erro de produção, óbvio que não, porque aí a gente está com aquela questão do feeling do repórter, né? Do feeling de quem vai gravar. Eu vou para a rua, eu tenho aquela pré-apuração da pauta, mas lá eu tenho que estar ligado na movimentação, quer dizer, poxa, conversar com as pessoas, observar, né, ter um feeling do que está acontecendo ali. Eu acho que a Covid-19, mais do que um espaço para discutir as fake news, porque isso é incontestável, e acho também que dentro desse processo, as fake news na televisão foram, entre aspas, popularizadas. O que eu quero dizer com isso? Antes eu tinha uma impressão de que os órgãos de fake news, de fiscalização, de verificação, ficavam mais entre os coleguinhas de imprensa do que para o grande público. Eu acho que agora o grande público, e até por esse excesso de cuidado e de zelo dos jornalistas profissionais das TVs abertas e dos canais de jornalismo pago, estão trabalhando bem essa questão. Gente, esse vídeo é fake, o vídeo dos caixões enterrados com corpos em Manaus, com pedra, não existe, olha isso. Então, assim, aquele fato fake ou aquele projeto de fake news todo que a Folha, Piauí e que o SBT também está presente com outras tantas emissoras, era muito para jornalista ver e acompanhar, e um ou outro assinante já mais gabaritado no sentido de interesse mesmo do que o grande público, e acho que isso populariza. E o outro lado que eu vejo, e que é o que você contou desse contexto da desinformação, é que a Covid veio para trazer um outro olhar do repórter para as histórias que ele vai contar. Eu acho que com o tempo, e até para um processo, até mesmo do processo industrial da própria televisão, o repórter foi se distanciando em alguns lugares desse cuidado com o que está sendo contado. Não porque ele não é bem, não é um bom profissional, mas aí tem uma série de questões, né? O tempo, a correria, o deslocamento, o trânsito das cidades, a coisa da pauta pronta e tal. Mas agora eu acho que vai deixar, não posso dizer como legado, não sei se seria essa palavra, esse espaço de um cuidado maior com as histórias que eu estou contando e estou captando ali no momento. Às vezes a pauta não traz tudo aquilo que de fato eu preciso, porque a rua é muito diferente do que a gente conhece na redação. Então, e a Covid-19 só veio ratificar isso ainda mais. E tem uma das coisas que eu queria compartilhar uma, enfim, reflexão que eu venho fazendo, né, com você, para a gente pensar junto, que é do próprio negacionismo e do lugar da ciência e do jornalismo nesse contexto. Uma das premissas básicas do jornalismo é dar a voz aos dois lados, dar a voz
Mas uma outra premissa básica do jornalismo é o compromisso com a verdade, né? Então, como num contexto de negacionismos, né? Porque são múltiplos negacionismos, né? De negacionismos, de que não de desinformação, como o que deve para você, ou o que você vem observando que impera dar a voz aos dois lados e ao negacionista, inclusive, né? Ou essa questão de um trabalho pela verdade, né? Baseado em evidência, que é um trabalho de jornalista, né? Baseado em evidência. Até pode, em alguns casos, no Fediver, que o Roland Barthes, que você tanto, né, Uhum. gosta, né, trabalhou até em opinião, em assuntos de entretenimento, de lazer, etc. Mas em situações como essa, é a evidência, a verdade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre se há uma contradição, um paradoxo nisso, ou se mais se ao dar voz aos dois lados, o jornalismo não pode também contribuir para o negacionismo. É uma discussão polêmica, assim, É. a gente pensar. É complicado. É, a gente sempre tende, somente quando a gente se forma, né, essa coisa de dar voz aos dois lados, mas o outro lado é tão grotesco, né? O outro lado é tão nonsense que a gente vive, que não é outro lado, né? É quase que a galhofa, na verdade, né? Uhum, Muitas uhum. vezes. É... Mas, assim, perto do que eu tenho visto e o que a gente, por exemplo, a gente fez um programa faz 2 semanas sobre a questão da cloroquina, né? Muito Então, bom, muito bom. é, a gente entrevistou a Nise, a gente entrevistou algumas pessoas da sociedade própria brasileira, me fugiu o nome agora. Enfim, mas assim, a gente entrevistou todos os lados que pudessem defender a cloroquina, na verdade ela, e as pessoas que estivessem com uma ideia contrária da própria sociedade brasileira. E assim, o diretor do De hospital, medicina, tal, né? de Isso. medicina, exatamente e mostrando os lados. Isso é uma das questões assim, que a gente sempre se pauta, e uma das questões até que o próprio Cabrini deixa claro, assim, a gente tem que dar voz a todos os lados. Mas, assim, por outro lado, a gente tem visto em outras emissoras, acompanhado algumas coberturas, que o outro lado, ele é, muitas vezes, e aí eu acho que até de uma quebra que esse governo traz, que é essa questão do uso do Twitter como um espaço Sim. oficial do outro lado, É o esse outro diário lado oficial, né? É é como se fosse usado, o diário oficial. esse outro lado é usado através das redes sociais, assim, então essa rede social, ele é o outro lado. Eu acho que essa discussão vai ser muito importante para a academia e principalmente para os cursos que vão formar jornalistas, porque a gente até há 10, 15 anos, a gente não tinha na faculdade uma disciplina, por exemplo, de empreendedorismo, Uhum. né? E hoje é uma coisa muito comum, porque jornalista empreende também. A gente não tinha uma disciplina de jornalismo de dados, por exemplo, né? Porque não existia na Fundamental. nossa época. Então, hoje é uma questão big data, quer dizer, essencial. Como é que a gente trabalha com lei da transparência, lei de acesso à informação. E eu acho que essa questão das fontes, e aí a gente pensando um pouco também a ciência e a saúde, eu acredito que vai ser um espaço para a gente pensar ou elaborar algum tipo de disciplina de formação mesmo do profissional de comunicação. Agora, pensando, para não tentar fugir do que você me perguntou, Não, do você não tá fugindo. negacionismo, eu acho muito delicado, né? A gente teve um exemplo aí recente de um programa da própria TV Bandeirantes, em que os, é, os nomes ou os blogueiros ligados à direita foram ouvidos num programa, e aí não foi dado lado para outro lado, porque não foi dado voz
para discussão, porque também aí você interfere, quer dizer, programa de linha de show, mas é numa emissora Sim, que é calcada com jornalismo. O jornalismo não pode perder um pouco dessa essência, né? Dessa coisa que, por mais que a linha de show e o cara seja jornalista, ele é jornalista, você tem que dar, sim. né, os dois lados, enfim. Eu ainda tendo a crer que, por mais que a gente viva uma era aí de que muitas vezes a gente assista, ou principalmente na internet, a gente entre para ler tal coisa de um determinado blog ou um site que a gente sabe que tem uma linha política editorial já específica, eu acredito que a gente deva manter essa questão dos dois lados. Eu acho que é importante, principalmente para o grande público que assiste. É, a gente. Uma vez eu ouvi uma questão que, assim, o produto ou a emissora não pode se distanciar do seu público. Uhum. E acho que quando a gente deixa, quando a gente perde esse caráter de mostrar os dois lados e deixar que o público decida um pouco, a gente acaba se afastando desse público, porque a gente está, de uma certa maneira, contaminado ali por uma essência. E aí, só voltando uma questão bem rápida, de uma das coisas de um dos chefes que eu tive que muito me marcou, assim, que me marcou muito, uma das coisas que disse, assim, quando você vai apurar uma informação ou usar, por exemplo, um entrevistado, quer dizer, eu vou entrevistar o Igor, né? O Igor Uhum. defende tal posicionamento do repórter e ele tem esse espaço de fala, ele tem esse lugar numa hierarquia pela competência dele, pelo lugar em que ele está. Podemos ouvir outros dois que estejam no mesmo lugar do Igor e ver se eles têm as mesmas Uhum. opiniões sobre Uhum. esse assunto? Porque aí a gente tendo três pessoas calçadas, a gente pode divulgar uma informação de um especialista, de alguém, com mais convicção. Porque Sim. quando a gente grava, é aquela mesma história, né? Eu vou contar a minha história aqui, eu tô falando para você, mas tem um monte de gente assistindo, quer dizer, e quando Uhum. a pessoa tá gravando para um repórter, ela esquece ou não lembra que aquilo vai ser exibido para milhões de pessoas. Sim. E aí uma informação errada ali pauta a vida de um monte de gente, Sim. né? Então, se outras pessoas também ajudaram a ratificar aquilo que está sendo dito numa linha de alguma teoria, alguma coisa, ajuda a eu cravar com mais credibilidade, com mais certeza aquilo que eu estou dizendo. Então, é isso, assim, pensando um pouco e aí deixando esse espaço aberto para a gente pensar mais para É. frente também para as próximas discussões, aí, enfim. Não, fiquei pensando quando estava falando, e eu assisti depois, né, o programa que, né, lá da Conexão Repórter, especificamente sobre o cloroquina, e me ficou a sensação de que o programa ele se distanciou de uma lógica que eu acho que é muito maléfica, maléfica no sentido de danos à saúde, né? Que é uma opção pessoal, não é uma opção pessoal, não é uma questão de opção pessoal. Ali É do foram médico, né? entrevistados, é médico, né? Isso foi É. uma questão que vocês colocaram, eu achei muito bem. É uma questão médica e é uma questão médico-científica. Nem todo médico é cientista também, né? Tem isso, né? Exatamente, é. E nem todo médico é especializado nessa discussão, né? Você tem virologistas, imunologistas, infectologistas, que não necessariamente pode ser o biólogo, pode ser. Isso se deixaram muito evidente, né? É, você sabe que eu, assim, pensando e discutindo com algumas pessoas, eu acho que a imprensa às vezes erra muito na maneira como conduz e o que você disse tem total razão, porque a cloroquina faz bem ou mal, afinal? A Uhum, partir de qual estudo, isso. né? Então, assim, isso que eu acho que às vezes fica muito jogado na mídia, assim. Mas, poxa, mas por que tal médica, a referência no hospital X, diz que usa e faz bem, quer dizer, e outro fala que não, aí vem a OMS, mas aí a OMS em alguns lugares já não é mais levada a sério, quer dizer, uma Sim, grande por outras doideira, assim, então questões. assim, exatamente, então eu acho que isso falta mesmo de secar às vezes, assim, então o que você disse é verdade, olha,
A cloroquina é um protocolo possível, não é o primeiro, não é a coisa que assim, ó, gente, é esse o protocolo. Não. Você usa se você quiser. Se você tiver uma pessoa que, se eu estou precisando com você alguma coisa e a gente viu que deu certo, a gente adota ou não. E aí vai do consentimento do paciente com o médico. Que é o que você disse também. Tem médico que prescreve, mas não está ligado à academia, né? Ele não é um Exatamente. pesquisador, né? Exatamente. Ele Isso faz está muita diferença. tá na prática do dia a dia, mas ele não está É, ali não tá ali. fazendo É. experimentos. E eu acho que tem uma coisa que aí eu fico pensando, é talvez dissecar esse procedimento científico, né? Sim, Por que que não é só apresentar o resultado, é apresentar às vezes o processo também, né? Que pode ser interessante. O processo, como é que foi essa pesquisa, né? Essa agora liderada por esse consórcio de 55 hospitais, etc. Como é que foi feita essa pesquisa? De que maneira ela foi feita? Né? Quanto tempo ela durou? Por que que ela foi feita dessa maneira? Eu acho que no jornalismo a gente tende a apresentar os resultados mais, né, do que o apresentar percurso. o percurso, né? Isso pode ajudar ao entendimento da metodologia científica, do método científico, etc. Tem uma porção de pergunta aqui, Bruno, que foi feita Vamos agora, né? Mas assim, o nosso tempo já está já acabando. estourar. Não A não vai gente dar depois. tempo. Não A vai gente dar faz uma live tempo. depois. A gente faz uma... Que chegou uma pergunta do Roberto, mas já estamos aqui em 56 minutos e a live acaba com 59, né? Se você quiser falar muito rapidamente, Qual que é a pergunta aqui? né, que ele fala assim, é um comentário, o argumento deste programa, né, do Conexão Repórter é muito bom. Penso que vai além dos dois lados, né? No final mostra que enquanto estão se discutindo se tal remédio faz bem ou não, há pessoas morrendo nos hospitais, né? Então tem essa discussão. Eu acho que retoma o que a gente falou da importância da ciência, né? Como orientação nesse momento que foi o que ficou para mim muito evidentemente no programa. E você sabe que só para encerrar, a gente, há uns 3 anos mais ou menos, isso é até uma das coisas que o Cabrinho até prega sempre, a gente fez um programa sobre a fósforo, etanolamina. Menina, a que ficou Então, chamada pílula do câncer. a fósforo. E a gente acompanhou, a gente fez o senhor que pesquisava, pessoas que se curaram e pessoas que estavam em tratamento. Depois de 1 ano e meio, nós voltamos ao assunto e a pessoa que Legal. estava se tratando morreu. Então, assim, essa coisa de voltar nas Que estava se histórias tratando com a pílula. tinha morrido com câncer. Então, assim, e o próprio dono da Fósforo faleceu também, faz um Sim, ou 2 anos aí. sim. Eu acho que cada vez mais é importante a grande reportagem e os programas investirem nesse outside aí da grande cobertura, porque senão os assuntos esgotam e o público não consegue mesmo acompanhar mais nada e se desinteressa, né? E talvez esse making off da ciência, sabe? Esse processo dos bastidores da ciência pode ser bem interessante em termos de entendimento público do que é, né? Mas, Bruno, muitíssimo obrigado por Obrigado compartilhar com a gente você. sua experiência, seu conhecimento nessa manhã de segunda. Uma boa semana para você, boa semana para todos e todas. Peço desculpa por não ter conseguido A gente falou muito transmitir aqui. as perguntas, a gente falou muito, tá? Mas a gente pode fazer um outro momento, uma nova conversa. Bruno, muito obrigado mais uma vez. Fechou. Obrigado, bom dia, gente. Valeu. Valeu, Tchau. tchau, tchau.